Oi pessoal, nós somos do grupo da Saúde e Meio Ambiente e hoje nós vamos falar um pouco sobre a poluição atmosférica e como ela pode interferir na nossa saúde. É bom poder dar uma corridinha, né? E cada vez mais, preocupadas com a sua saúde e bem-estar, as pessoas têm procurado praticar alguma atividade física. Seja em um local específico ou ao ar livre, é muito comum encontrarmos pessoas se exercitando. Mas você sabia que o meio ambiente pode influenciar no nosso desempenho físico durante alguma dessas atividades? E não somente na prática de um exercício, mas também nas atividades do nosso dia a dia. Além de fatores pessoais como comorbidades e outras limitações, a qualidade do ar atmosférico, esse ar que nós respiramos, pode afetar diretamente a nossa saúde. Isso porque o ar atmosférico está cheio de partículas, gases e também poluentes derivados das mais diversas atividades que o homem realiza, como, por exemplo, as atividades industriais, queimadas, o tráfego de automóveis, a queima de biomassa, a agricultura, que emitem uma alta concentração de poluentes, podendo causar dano não somente à fauna e flora, como muitas vezes imaginamos, mas também a nós. Mas quando é que o ar é considerado poluído? De acordo com Jacobson 2010, o ar é considerado poluído quando há presença de contaminantes ou de substâncias poluidoras na sua composição, sejam eles gases, materiais particulados e compostos orgânicos voláteis, que interfiram na saúde e no bem-estar humano, ou ainda causem efeitos danosos ao meio ambiente. Dentre os poluentes que estão mais presentes no ar, nós temos material particulado, ozônio, monóxido de carbono, dióxido de enxofre e aerossóis ácidos e óxidos de nitrogênio. Entretanto, a maior fonte de emissão de poluentes no mundo provém da queima de combustíveis fósseis líquidos, como gasolina, diesel, óleo combustível, e sólidos, como carvão e resíduos. Além disso, mesmo obedecendo os limites de emissões de poluentes, os veículos ainda são as principais fontes de emissões em áreas urbanas, junto à emissão proveniente da atividade industrial. Assim, com essas informações em mãos, é possível, por exemplo, detectar quais são as regiões com maior nível de poluição atmosférica, como nós podemos ver no mapa a seguir. Em 2018, São Paulo lançou um total de 17,96 milhões de toneladas de gases do efeito estufa na atmosfera. Nesse caso, a maior responsável pelas emissões desse tipo de gás é a queima de combustíveis fósseis realizadas pelos veículos. A cidade, afinal, tem a maior frota do país, com cerca de 6 milhões de veículos. Já Cubatão emitiu cerca de 30 mil toneladas de poluentes por mês, e isso advém de empresas dos ramos siderúrgico, fertilizantes, refinarias e produtos químicos. Campinas, uma das maiores cidades de São Paulo, com uma população urbana que supera 1 milhão de habitantes, possui uma enorme frota de veículos, que contabilizam cerca de 70% de todas as emissões de poluentes atmosféricos. O Rio de Janeiro emitiu 11,79 milhões de toneladas de poluentes em 2018. Neste caso, o problema está na má gestão de resíduos, além do fato de a cidade sofrer com a dificuldade da dissipação da poluição por ser cercada de morros. Curitiba, apesar de ser a quinta cidade com o nível de poluição atmosférico mais alto do Brasil, tem se destacado no combate à poluição. Desde 2013, o governo local vem investindo no uso de biocombustíveis no transporte público e instituiu uma eficiente rede de fiscalização para emissões industriais. Os poluentes atmosféricos podem gerar vários efeitos no meio físico, como atmosfera, água, solo, no meio ambiente, flora e fauna, na nossa saúde e bem-estar humano, nos materiais, economia, sociedade e também no patrimônio histórico. É importante entender que o potencial de um poluente para afetar a saúde humana é determinado tanto pelo grau de exposição
quanto por sua toxicidade, ou seja, o quanto uma pessoa respira um ar poluído e o quanto esse ar é prejudicial. Sendo assim, quanto maior a exposição, maior o risco. Segundo a OMS e a OPAS, as principais associações que afetam o maior número de pessoas são doenças pulmonares, como bronquite, asma, enfisema e pneumonia, na qual mais de 50% dos casos ocorrem em crianças, doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais, disposição ao câncer e ao diabetes, prejuízo do desenvolvimento cognitivo em crianças e demência em idosos. O O3, por exemplo, pode gerar irritação nos olhos e vias respiratórias, diminuindo a capacidade pulmonar. Nós também temos o NO2, que aumenta a sensibilidade à asma e à bronquite. Além disso, o material particulado e o ar tóxico entraram para o rol de substâncias carcinogênicas associadas ao câncer de pulmão e bexiga. Ainda de acordo com a OMS, a poluição do ar mata cerca de 7 milhões de pessoas por ano. Isto porque, como podemos ver, a poluição atmosférica atinge os mais variados grupos de pessoas das formas mais diversas, se tornando um grave problema de saúde pública e ambiental. Existem estudos que apontam para os riscos que toda essa poluição nos causa, como, por exemplo, um estudo realizado pelo pneumologista Paulo Saldiva, que aponta que passar 2 horas, isso mesmo, 2 horas no trânsito de São Paulo equivale a fumar um cigarro. Dá para imaginar? Outro fato diz respeito a algumas tradições, como a época de São João, na qual é muito comum a família se reunir para comemorar os festejos juninos, acendendo fogueiras, soltando fogos, o que de fato é muito legal. Porém, nesse contexto de festejo, encontramos alguns aspectos negativos, dentre estes a queima de fogos, que também contribui para a poluição atmosférica. Isso porque, segundo um estudo feito na Índia, isso mesmo, lá na Índia, apesar de atualmente o Brasil estar se mostrando ativo em algumas pesquisas sobre o tema, há um aumento de substância contaminante no ar, em aproximadamente 71,6%. Dá para imaginar? E mais, as principais substâncias encontradas são o carbono negro ou fuligem, que são um dos principais agravantes do aquecimento global. É um assunto bastante relevante, concorda? Pois bem, tão relevante que recentemente foi aprovada a Lei número 6881/17, que proíbe a queima de fogos de artifício, tanto em ambientes abertos como fechados, podendo acarretar em multa ou detenção de 3 meses a 1 ano. Ser preso por soltar fogos? Sim, é possível. Isso nos mostra o quanto a exposição aos altos níveis de poluição pode ser extremamente danoso ao nosso organismo, já que, mesmo que indiretamente, nós estamos constantemente sendo afetados pela emissão destes poluentes. Mas e aí? O que fazer? A nossa Constituição Federal possui no seu artigo 23 a seguinte frase: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e o combate à poluição em qualquer de suas formas. Ou seja, o Estado deve ser responsável por pensar em políticas públicas e estratégias que visem a proteção do meio ambiente, e isso também inclui a qualidade do ar. Por isso, por exemplo, nós temos o projeto de lei 10.521/18, que institui a Política Nacional de Qualidade do Ar e cria o Sistema Nacional de Informações de Qualidade do Ar, que tem foco na preservação da saúde pública, bem-estar e qualidade ambiental, a partir do incentivo à pesquisa, do monitoramento da qualidade do ar e da redução das emissões de poluentes atmosféricos, com participação de entidades públicas e privadas. Há 25 anos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, criou o Programa Nacional de Controle de Qualidade do Ar,
PRONAR, para que fosse um instrumento de gestão ambiental, acompanhando os níveis de qualidade do ar como forma de avaliar as ações estabelecidas pelo PRONAR. Criou-se também a Rede Nacional de Monitoramento de Qualidade do Ar. O primeiro dispositivo legal decorrente do PRONAR foi a Resolução CONAMA número 3, criada no dia 28 de 6 de 1990, que estabelece os padrões nacionais de qualidade do ar, define quais os poluentes que devem ser monitorados e determina que o monitoramento seja responsabilidade de cada estado. No entanto, o monitoramento ainda carece de melhorias para se ter uma melhor eficácia. Por exemplo, de acordo com o Instituto Saúde e Sustentabilidade, em 2014, no Nordeste, apenas Bahia e Sergipe faziam o monitoramento da qualidade do ar. Mas esse não é apenas um problema da nossa região. De acordo com o ISS, o monitoramento da qualidade do ar no Brasil é incompleto, insuficiente e pouco representativo. Apenas 11 das 27 unidades federativas, ou seja, 40%, monitoram o ar. Destas, somente 1,7% dos municípios são cobertos pelo monitoramento. Nem todos os poluentes considerados mais prejudiciais à saúde são monitorados, e o acesso à informação é bastante difícil. A partir das centrais de monitoramento da qualidade do ar, é possível ter uma noção sobre a qualidade do ar atmosférico em qualquer região do país, assim como identificar alterações nos níveis de emissão, e tudo isso em tempo real, podendo ser fundamental para pensar em ações que visem a melhoria do ar nestas regiões. Além disso, existem ações individuais que podem tanto nos proteger quanto contribuir para melhorar o bem-estar coletivo, como optar pelo uso de transporte público ou carona, diminuindo o número de carros no trânsito, descartando o lixo corretamente, sem queimá-lo, optar por fazer atividade em locais com menor movimentação de automóveis e presença de indústrias, não soltar fogos de artifício, usar máscaras, apesar de ninguém aguentar mais, elas são ótimas para nos proteger em locais com muita poluição, como naquelas imagens que a gente vê do Japão. Assim, essas práticas podem nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Afinal, a gente precisa do nosso arzinho querido entrando em nosso sistema respiratório para que o nosso corpinho capte as moléculas de oxigênio. Ok, isso é um outro assunto. Mas o importante é, nós precisamos pensar na qualidade do ar que respiramos, como isso influencia a nossa saúde e o que nós podemos fazer para melhorar. Bora lá fazer a nossa parte?